Abraão, é só pré-eleção. Sei. Faz uma pré-eleção para entrar. Aí vamos agradecer a Deus aí para nós estar participando dessa live, para poder fazer esse esclarecimento a todos, né? E desejar a todos aí um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. E vamos, nesse ano de 2022, convocar a classe para participar mais atentamente, que agora nós vamos ter uma nova base aí, acredito que o nosso programa vai evoluir muito. Deus quiser. E para a gente poder melhorar aí o conhecimento, né, Veraldo? Porque nós, eu, você, a Doraci, outros aí, nós estamos na estrada Ana Amélia há algum tempo. Mas tem muitos companheiros aí que estão começando agora e tem muitas novidades. Então, essas lives, essas reuniões que têm sido feitas aí, é de muita utilidade para nós e muito de grande valia para eles que estão iniciando agora, né? Então, convocar todos para participar, né? E vamos, no ano de 2022, empenhar o máximo para levar todos os conhecimentos e também ajudar o sindicato a ajudar os seus associados, né? Convocar todos para participar e ajudar com o seu conhecimento, porque é uma grande quantidade de informações que nós precisamos ter e saber, e a gente, às vezes, não consegue tudo, né? Exato. Então, quanto mais pessoas participarem, mais aumenta o rol de conhecimento e de orientação a todos. É isso? Agradecer a todos aí pela participação e colocar à disposição. E mais uma vez, Feliz Natal e Feliz Ano 2020 a todos aí, com paz, saúde e harmonia. Então, vamos orar a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, vamos começar a nossa live de hoje, mas antes de nós começarmos, é o que o Abraão falou, troca de conhecimento. Então, eu sempre, quando a gente vai, antigamente, quando eu ia fazer qualquer palestra, a gente sempre colocava esse pensamento. Dois caminheiros se encontraram e trocaram alimento. Eles se afastaram e houve a necessidade de se alimentar novamente. Mas dois caminheiros se encontraram, trocaram conhecimento e se afastaram e passaram para o outro, passaram para o outro, passaram para o outro. Assim é a nossa live, assim é vocês que trocam conhecimentos com o colega e, além de aprender, vocês passam certos conhecimentos de vocês, tá? Então, o Abraão pediu... o Fábio está aí, não? O Cleber chegou não, né? O Cleber chegou e o Fábio já vai entrar daqui um pouquinho. Certo. Depois o Fábio vai passar um negócio aí, uma norma, como que é, Taura? Orientativa número 5. Orienta direitinho como que vocês vão fazer para aquele pessoal que tem a pecuária, certo? Então, o agricultor ele vai mostrar direitinho, certo, como que se faz, certo, essa passagem para o E-Social. Everaldo, só o Cleber vai assumir aí, tá bom? Eu tô saindo aqui, aí o Cleber vai assumir, tá ok? Obrigado. Bem, pessoal. O Cleber, quer falar alguma coisa? Não, Everaldo, pode conduzir aí. Alguém tem pergunta, tem dúvida a respeito do E-Social ou então da parte de... Ô, Everaldo. Fala. Sobre essa norma aí, vamos esperar o Fábio falar, eu tenho um resumo desse material aqui para apresentar, tá? Certo. Mas deixa o Fábio pontuar aí, tá? Tá, ok. Depois que ele falar... Everaldo. Eu e o meu filho, nós olhamos hoje, eu vi que tem uma versão nova aí que melhorou muito aí a facilidade de usar, né? A gente não olhou ainda assim
inteiro teor, mas a gente viu que já teve uma melhora bastante aí, e a gente vai se interagir também disso aí para poder tranquilo. as orientações, né? Tá. Alguém tem dúvida aí para perguntar, principalmente para o do Heroci e para o Abraão? Alguém tem? Ô, Heroci, como o Cleber não chegou, apresenta a tua síntese que você falou do caso da agropecuária. Né? A agropecuária não é... Como chama? Produtor rural. Produtor rural. Aí, Everaldo, precisa separar duas coisas, né? É produtor rural, pessoa física, e produtor rural, pessoa jurídica, né? Nesse ato normativo, ato orientativo, ele está explicando direitinho pessoa jurídica e pessoa física também. Tá? Eu vou mostrar alguns procedimentos de acordo com a demanda que tem no nosso programa, certo? Eu não vou passar o material todo, porque ele é bastante extenso, tá? Eu vou passar algumas situações, aí o Abraão vê as pessoas jurídicas que eu vou falar, e o próprio Fábio, né? Se não concordar com o que eu vou falar, me corrija, eu vou aceitar, não tem problema nenhum, viu, Abraão? Perfeito. O Wesley, coloca isso também no nosso site para que o pessoal leia com mais detalhes, né? Então, eu posso apresentar aí? Pode. Tá. Se eu conseguir aqui, eu peço a ajuda do Wesley, vamos interromper as férias dele um pouquinho, tá? Eu vou tentar aqui, tá? O Wesley está lá mais não, está só o Cleber. Você já fez várias apresentações, já? Ótimo, está certinho. Está ótimo. Pronto, está certinho. Hello, motor. Bom, deixa eu desligar meu celular aqui, porque... Bom, primeiro, eu fiz esse resumo aqui, pessoal, porque... bom dia a todos, né? Nós temos uma demanda muito grande sobre o e-social e principalmente sobre o produtor rural, em especial a pessoa física, certo? A demanda foi muito grande, tem muita gente que não conseguiu enviar. Então, eu trouxe algumas questões aqui para auxiliar, para a gente conseguir enviar, e principalmente a partir de janeiro agora, certo? Que eu vou posicionar algumas situações aqui, tá? Alguns procedimentos para a partir de janeiro, né? Então, são vários os atos legais que compõem essa atividade, certo? São todos esses que eu coloquei aqui na tela, tem alguma coisa sobre atividade rural, certo? Então, eu trouxe um resumo para facilitar o trabalho. O Abraão falou aí, essa nota orientativa, número 1 aqui, e tem também no manual do E-Social, tem alguma coisa. No Senar, tem um material muito bom no Senar para a gente pesquisar também, certo? Além dessas outras legislações, todas elas têm algum tópicozinho sobre atividade rural, tá? Aqui, a pessoa física, olha, eu trouxe alguma situação, essa tela aqui, eu quero pontuar umas 3 ou 4 situações aí, ó. Primeiro, com o advento da Lei 13.606 de 2018, principalmente no artigo 14 e 15, foi facultado a opção de pagar ou pela folha ou pela produção, ou seja, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativo a janeiro de cada ano ou primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Esta será irretratável para todo o ano calendário. Eu já vou chamar a atenção aqui para essa outra. Será irretratável para todo o ano calendário. Eu tenho visto aí, ó, a Cefipa aceitava você colocar o FPS 604 e pagar os 20%. E muita gente fizeram isso, e não no 787. Só que a partir de janeiro, está tudo no E-Social e o E-Social cumpre a legislação.
Então, não vai ser possível mais fazer essas alterações durante o ano. Pelo menos é o meu entendimento, tá? Aí, outro tópico. Tratando-se de produtor rural pessoa física, a opção a que se refere abrangerá todos os imóveis em que exerça atividade rural. Ou seja, eu faço a opção pela folha no mês de janeiro ou início de atividade, vale para todas as propriedades que estão no CPF do produtor rural. Se eu tenho 10 fazendas, as 10 vai fazer parte da mesma opção. Eu não tenho como pagar a folha em uma e produção em outra fazenda, tá? Então, a opção de janeiro a dezembro é para todas as fazendas do produtor rural, pessoa física, tá? Quando da comercialização da produção para pessoa física ou intermediário, pessoa física, o produtor rural, pessoa física, deve informar o adquirente a opção pela tributação sobre a folha de pagamento mediante a entrega da declaração informando o modelo constante, certo? Aí no anexo da 971, para que não haja retenção da contribuição previdenciária, de acordo com o artigo 75 da 971. Essa declaração, assim como a opção, precisa ser renovada anualmente, certo? Anualmente, tá? Então, se você não passar a opção, entende-se aqui pelo texto que o adquirente vai fazer a opção pela produção. Eu tenho que fazer o manifestar se a minha opção foi pela folha ou não, certo? Então, isso é muito importante, o contador orientar o produtor, o seu cliente, para essa situação, porque o social vai atender à legislação, volto a dizer, tá? Deve recolher as suas contribuições previdenciárias. Deixa eu ler o último texto. Deraci? Oi. Tá, não, só olha esse caso aqui, Deraci. Pela sua experiência, quantos por cento, certo, não manifestou que vai recolher sobre a folha ou sua produção, certo? Mais ou menos. Eu acredito, eu não vou dar percentual, mas eu acredito que é a maioria absoluta. Por quê? O pessoal estava pagando no FPS 604 os 20%, a Cefip aceitava. A Cefip aceitava quase tudo nisso aí, certo? E não o 787. Você entendeu? Então, muita gente não pagou corretamente, não informou corretamente, certo? E chegou agora, teve o problema, quis mudar, fazer a mudança, e não é possível, ela é retratável para o ano todo. Por isso que eu estou chamando a atenção, a partir de janeiro, as pessoas ficarem bastante atentas para essa situação, conversar com o produtor rural e explicar para ele que não é possível fazer a mudança no decorrer do ano, tá? Para evitar... Me permita, Deraci, só para me focar aqui. Vamos supor que ele não fez a comunicação. E o produtor, certo, se ele não fez a comunicação, o produtor fez o pagamento. Então, ele também não pode voltar atrás também, só vai voltar atrás a partir de janeiro. Ele não pode voltar atrás, ele é irretratável para o ano todo ou a partir do início de atividade. Então, se ele pagou, presta atenção aí, se ele pagou no mês de janeiro em um código, a GPS sobre a folha, continua valendo para o ano todo, é irretratável. Se ele pagou sobre produção, continua valendo para o ano todo. Ele não pode fazer essa mudança no decorrer do ano, certo? Diz a lei que não pode ser feito, ele é irretratável. E volta a dizer, no E-Social não é igual a Cefip, tá? Deraci, por favor, me perdoa. Acontece que ele não sabia. Aí ele continuava recolhendo seus 20% e o comprador da mercadoria também fazia o recolhimento. Se ele não comunicou, é considerado, certo, como produção. Como produção. Tá? Tá vendo, pessoal? Aí tem que reter, tá? Como produção, aí tem que fazer a retenção, tá bom? Deve recolher as suas contribuições previdenciárias... O Abrão levantou o braço. Tá. Abrão, fala. Doraci,
Só Oi. coloca aí um adentro aí com relação à retenção e essa informação que você informa ao adquirente do produto para fazer a retenção ou não. A gente só passa essa informação se for pessoa jurídica. Se for pessoa... Não, certo? O adquirente, pessoa jurídica. A pessoa só fazer essa adentro aí, somente isso. Tá, obrigado. Tá, tranquilo. Tá? Aí fala, quando a comercialização da produção para pessoa física ou intermediário, pessoa física, você entendeu? Deve informar ao adquirente. O adquirente sempre é a pessoa física. Correto, Abraão? Está correto essa observação. Deve recolher suas contribuições previdenciárias e devidas ao Senar sobre a receita da comercialização de sua produção rural. Recolhe ainda as contribuições devidas ao FDE, que é a Educação, e ao INCRA, sobre a folha de salário de seus empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, além das contribuições devidas sobre a remuneração pagas aos segurados contribuintes individuais, pois essas não são alcançadas pelo regime substitutivo. É outro adendo que eu vou fazer. Quer dizer, além das contribuições, pois essas contribuições não são alcançadas pelo regime substitutivo. Se o contador colocar lá no e-social o seu prolabore para produtor rural pessoa física, vai ser cobrado os 20%, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre a posição? Deixa eu só fazer um adendo, porque sempre as pessoas que o Everaldo passa para me consultar, e teve dois deles que fez uma confusão muito grande disso aí. Correto. É bom lembrar que na produtor rural pessoa física não existe a questão do prolabore, entendeu? Correto. Na pessoa física, produtor rural pessoa física, tem alguns que estão querendo fazer prolabore, e não existe essa. Ele tem que recolher como contribuinte individual num código específico para o produtor rural, que parece que é 1187, se eu não me engano, entendeu? Tem a situação específica, é isso mesmo. Então, tem alguns querendo fazer prolabore para produtor rural pessoa física. Não existe essa figura, e é bom reforçar isso aí, tá bom? Correto, tranquilo. Tá? Olha, pessoal, eu coloquei aqui embaixo, veja a nota orientativa número 5, lá de agosto de 2021, certo? Depois eu vou mostrar ela aqui, mas se alguém for apresentar também, tudo bem, certo? Sobre isso aqui, alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu vejo essa tela aqui de suma importância para fazer os procedimentos corretos a partir de 2021, viu, gente? Se não cumprir essa situação aqui, você entendeu? Tem sérios problemas para frente de pagamento e notificação da Receita Federal, tá? Aqui eu fiz um resumo, olha, certo? Isso aqui está lá na nota orientativa, tá? O produtor rural, pessoa física. Olha, ele deve informar no cadastro o US1000, certo? Com a classificação tributária 21, preencher com o indicativo 1, você entendeu? Que é que ele optou pela produção, com o indicativo de pagamento, certo? 1 significa que você não vai pagar pela folha, vai pagar pela produção, certo? Na classificação tributária 1020, deve cadastrar a lotação tributária número 21 com o código 604 e com o código terceiro 003. Esse 604 é o código para quem optou pela produção. Eu não vou pagar aqui os 20%, igual muita gente estava colocando e pagando, certo? Isso aqui é muito interessante prestar atenção nisso. Vou fazer 604, código terceiro 0003. Não tem nada de 0515 aqui por enquanto, viu, gente? A pessoa deve mandar também no e-social, no 1260, a comercialização da produção rural e informar a comercialização de sua produção por tipo de comercialização. Aí está, lá no layout, está esse TP comércio aí, certo?
nas hipóteses em que o recolhimento seja de sua responsabilidade, ou seja, se eu vendi para produtor rural, pessoa física, para o exterior, certo? Eu não vendi para pessoa jurídica, eu tenho que observar essas duas situações aqui, ó, no 2, no 7 e no 9, certo? Para poder pagar no E-Social, certo? Essa tributação. Então, eu fiz a Cefip aqui em cima, com essa categoria 003, paguei 2,7 do salário educação e do INCRA. Aí eu venho para o 1260 e vou mandar para o E-Social dizendo que eu emiti uma nota fiscal e sobre a nota fiscal eu vou pagar 1,5, certo? Distribuído da seguinte forma. Isso informar no E-Social, tá bom? Previdência Social, 1,2. Gilrat, 0,1, certo? Essas duas contribuições vai para onde? 12,60 no E-Social. Senar, eu tenho que pagar o Senar sobre essa produção, sobre essa nota fiscal, de 0,2%. Preencher GPS avulsa no código 2712, no SAL da Receita Federal. Esse SAL aqui é extrato disso como SAL, que é onde você acessa lá, tem um link para isso, tá? Para preencher o DARF avulso para pagar. E quem vai pagar? É o próprio produtor rural, porque a responsabilidade é dele, tá? Nesse caso aqui, certo? Sem limite de valor, não é acima de 10, sem limite do valor, e o vencimento é até o dia 20 do mês seguinte, igualzinho à Previdência Social. Se der final de semana, antecipa, tá? Alguma dúvida sobre isso aqui? Isso aqui tem muita confusão aí, viu, gente? Doraci, só fazer um adentro aí, porque é questionamento que foi me feito. Quando você vai informar aí no campo produção rural, você soma todas as notas do mês e informa um valor só. Você não tem como você informar nota a nota. Entendeu? Para o produtor rural, pessoa física, tem, viu, Abraão? Ele não tem, é para o segurado especial, tá? O Cleiber até está criando isso aí, ele pode até falar com... Está criando, sei, porque nós não achamos o campo. Quando você vai... Não, o Cleiber está criando. O produtor rural, o segurado especial, realmente é pelo somatório, tá? Exatamente. Essas informações, inclusive, eu colhi ela, não sei quem já assistiu aí, as lives do Eduardo Tanaka, da Receita Federal. Tem algumas lives muito interessantes dele lá sobre isso aqui, tá? Isso aqui eu tirei, inclusive, até do material dele lá do Senar, tá bom? Mas o Cleibe deve falar e mostrar alguma tela sobre isso, viu, Abraão? O outro resumo. Pessoa física, a opção pela folha de pagamento. Mudou muito pouco aqui, ó. Vamos conversar sobre isso. Ó. O S1000 deve ser informado, certo? Com o indicativo aqui de tributação, a classificação tributária é igual a 21. E preencher o indicativo 2. O que mudou para a produção é só isso aqui, ó. Lá o indicativo é 1, aqui é o indicativo 2. Eu estou dizendo que eu pago a folha de pagamento, os 20% aqui pela folha de pagamento e não pela produção, tá? Na lotação tributária, ó, a classificação é a 21, certo? Continua a 21. E com o código do FPS 787, é outra confusão. Você vê que lá pela nota orientativa eu só vi 4 FPAS lá, tá? Eles reduziram bastante aqui para isso, tá? Isso para pessoa física, viu, gente? Optei pela folha, FPS 787, o código de terceiro continua sendo o mesmo, eu vou pagar os 2,7, continua sendo o mesmo. Aí vem aqui, ó. Não deve ser utilizado o código de terceiro 0515, pois a opção pelo recolhimento do Senar sobre a folha não alcança a pessoa jurídica, a pessoa produtor rural, pessoa física. A pessoa jurídica, sim, ela está recepcionando, mas a pessoa física não está recepcionando ainda lá no E-Social, tá? O S1260, a comercialização da produção rural, pessoa física, não é necessário o envio desse
desse evento, né? Desse evento, quando o produtor rural pessoa física for optante pelo recolhimento sob a folha de pagamento, certo? Então, na folha, eu não pago essa situação. Eu não preciso mandar o 1260, tá? Aderossi? Oi. Eu posso fazer uma ressalva? Pode, aí. Tá? Quantos quiser. Licença, bom dia para todo mundo. Eu tenho produtor rural optante pela comercialização. Aí foi aquele resumo 1.1, né? O para trás, aí, se o senhor puder voltar um pouquinho. É uma dúvida minha. Porque eu liguei na minha consultoria, o nosso programa ele ainda não está enviando o 1260. Correto. Né? Aí eu falar sobre isso aí daqui a pouco, tá? Isso. Aí o que acontece? Eu tive que fazer manualmente essa informação dentro do portal. Porque esse produtor rural meu, ele vende produto de recria. Então, ele é isento o 1.2 e o 0.1. Ele só paga a parte do Senar. Essa guia que você falou que é avulsa, ela é paga dentro do E-Social. Você conseguiu imprimir ela lá dentro? Esse aqui eu consegui imprimir. Eu consegui imprimir porque eu lancei manualmente, né? Que tem a parte lá, quando você cria lá, tem a parte que você envia a comercialização, que você calcula 1.5 total, mas no caso do meu cliente, que é produtor rural, ele paga só o 0.2 porque ele vende gado de recria até 36 meses. Correto. A recria está na relação de isento. Isso, aí ele está na relação de isento, mas ele tem que pagar o 0.2 Senar sobre o valor total da venda. Aí o que eu fiz? Eu entrei lá dentro do portal, reabri a folha pelo sistema, lancei manualmente o 1260 lá em isentas, porque lá ele pede o número da nota, o CPF de quem ele vendeu e o valor total da venda. Correto. E aí, quando você lança, ele calcula automaticamente o 0,2% e é jogado e levado para dentro da DCTF Web pelo E-Social. Correto. Eu não paguei GPS avulso, não, porque a partir de outubro já era obrigado a pagar dentro do E-Social. E aí eu coloquei lá e deu. Aí o que aconteceu? Como o sistema não está enviando, ele não me autorizou fechar a folha pelo nosso programa. Eu tive que fechar manualmente também. E isso eu fiz outubro e novembro, porque ele teve venda. Correto, tá. Muito obrigado pelo esclarecimento. Então, vamos pontuar uma situação aí. Primeiro, o nosso programa não está, o Cleber vai falar disso aí, para essa situação. Quando você preenche lá dentro, eu estava assistindo a aula que eu falei da Tanaka, ele preencheu lá dentro essas informações. E o Abraão falou também aí que ele tem uma situação nova. De repente, o programa da Receita atualizou essa situação, porque essa nota orientativa lá não fala isso não, viu? Lá fala o contrário, fala que realmente não paga a nota orientativa. Isso aqui é da nota orientativa, tá? Esse é copiei e colei, viu? Da nota, menos as alíquotas aqui, mas o outro está na nota orientativa. Então, eles podem ter atualizado, incluindo isso aí, você entendeu? Pode ter atualizado, mas na nota orientativa não fala que não alcança o produtor rural pessoa física, somente a jurídica, tá? Então, muito obrigado aí pela orientação e nós vamos pesquisar e ver qual documento que já está saindo isso aí, qual a orientação, tá? Aderossi, a observação que eu tive do pessoal foi o seguinte, no caso desse produtor meu, ele vendeu PF, que ele é o produtor rural PF, para um PF. Aí ele tem que recolher essa produção, né? Que é o 0,2, porque ele vendeu o isento. E aí me disseram que eu tenho que enviar dentro do E-Social. No caso, ele também vende produção de leite para a pessoa jurídica. Quando ele vende para a pessoa jurídica, aí eu não faço nada com essa nota. Quem vai levar essa nota para dentro da DCTF Web é a empresa que reteve. Por quê? Porque ele optou pela produção.
E aí a empresa retém lá na produção dele esse INSS e a empresa de lá, que é pessoa jurídica, no caso o laticínio, que faz o recolhimento dessa parte patronal aí que reteve dele, que é o fundo rural. Essa parte vai para o E-Social, segundo a orientação, tranquilo. Mas, inclusive, eu vi um exemplo da pessoa jurídica que até o Senai estava lá dentro, tá? Mas na nota orientativa eu não encontrei. Eu quero até ver a nova orientação que o Abão falou para ver se contém isso, tá? Certinho, então. Doraci, Oi. Eu concordo aí com a nossa amiga aí, porque nós aqui também estávamos fazendo esse mesmo procedimento e estava dando certo. Está passando, né? Eu não tenho esse caso, então... A gente entrava lá e fazia manualmente e dava tudo certo. Agora, parece que a versão que saiu do nosso programa hoje já está podendo fazer a partir da folha de pagamento. Lá, já eu mas não testamos ainda. Isso aí, tá? Doraci, eu queria fazer só um adentro aí, é o seguinte. Quando você faz a opção pela folha, o Senar não entra. Todo jeito você tem que recolher. E se você vender para a pessoa jurídica retém o Senar. O Senar não faz parte disso. Quando eu vendo para a pessoa jurídica é responsável para esse pagamento, da contribuição sobre a nota e o Senar. Pois mas mesmo você fazendo a opção pela folha de pagamento, se você vendendo para a pessoa jurídica vai reter o Senar, porque ele não participa disso aí. Ele não participa isso aqui é só a pessoa física para a pessoa física, não é vendendo para a pessoa jurídica, tá? Exato. Aqui está o problema do Senar, ó, você entendeu? Opção pela folha, só coloquei aqui o Senar, certo? O código continua sendo o mesmo código, o mesmo procedimento, tá? Então, aqui fala que não entra, eu já tinha falado sobre... Ascom, está levantada a mão, o que era? Quem? Não, Everaldo, é que eu tinha levantado a mão para falar, mas eu já falei o que eu queria. Obrigada. Desculpa aí. Então, pode apagar, então. Nada, não. Pode continuar. Bom, esse aqui é o segurado especial, certo? O mesmo critério aí que falei lá, usa para o segurado especial, você entendeu? Se ele vende para a pessoa jurídica, também a pessoa jurídica vai fazer a retenção, tá? Então, a situação é o mesmo da pessoa física. O segurado especial, a diferença aqui, ó, que a lotação, olha, a classificação tributária é a 22, certo? E não permite o recolhimento da opção da contribuição social pela folha, tá? Sempre tem que ser pela produção, tá? Na lotação tributária é o 604 também, e o código terceiro não existe, é 0000, tá bom? E é 21, a mesma coisa, já falei, 260, aí continua a mesma coisa. Sendo aí, precisa ver, de acordo com a manifestação aí, provavelmente o segurado especial também, se eu informar lá dentro da Receita Federal, ela já está buscando o Senar lá. Isso a gente tem que ver. Foi ótima essa manifestação aí, porque para a gente acompanhar e a orientação ficar bem mais esclarecida, tá bom, gente? Aí tem várias orientações aqui, várias situações, mas isso aqui está tudo dentro, o que estava lá dentro da nota, eu trouxe para cá, certo? O que estava lá dentro está tudo aqui, certo? Eu coloquei aqui a 0.2, a lei, o que está fazendo, né? Da pessoa física é a mesma legislação, só que está lá embaixo, no artigo 15, se não me engano, que eu não vou falar muita coisa sobre isso aqui. O material está aí, eu vou deixar lá no site, aí eu vou rever essa outra situação, aí só corrigir se já está fazendo e colocar lá para orientação, tá? Segurado especial. Também não tem. Aqui tem a pessoa jurídica, ó, é mais ou menos a mesma coisa, situação, mas a mesma coisa não, aí muda muita coisa, aliás, né? A classificação tributária é a 7, né?
preencher com o indicativo 1, certo? Isso no caso da produção, certo? O FPS continua sendo o mesmo, de terceira a mesma coisa, certo? Aí vai lá para o registro, é 5011, lá no outro também vai, né? Como que fecha aqui, Tainá, o microfone? Como que fecha aqui o microfone? Aí tem várias orientações aí, tá lá no material, mas eu acho que o principal que eu queria falar era aquele lá, da agroindústria é bastante extenso, entendeu? Aí tem um material aqui, tudo da nota técnica lá, viu, gente? Isso aqui que eu gostaria de mostrar. Olha só, lá na Instrução Normativa 971, essa aqui eu acho que ela foi implantada lá pela 1071, 2010, a IN. Então, quando eu falo os anexos lá, aqui do lado esquerdo, olha, gente, tem aí, ó, artigo da IN 971, aí tem 174, tem uns artigos, incisos, parágrafos, tudo aí, tá? Aí, ó, vou chamar a atenção só para isso aqui, ó. Tá vendo? A agroindústria aqui vem falando aqui, ó, qual que é o FPAE, certo? A parte de indústria tá o 507, a outra esse aqui, a parte da folha. Aí tem a tributação aqui, ó, os 20%, a agroindústria quase toda, né? A agroindústria, aí tem um aqui, produção, esse aqui tem uma diferente, mas eu acho que esse aqui é aquele que ele tem que fazer a segunda, lá era a segunda Cefip, agora ele tem que fazer para poder indicar que ele pagou para a pessoa física que ele adquiriu. Pessoa física, está aí o 604, quando eu faço a opção pela produção, você entendeu? Então, quem acessar esse anexo aí, ó, também tem algumas orientações do que você vai utilizar, ó, certo? Lá no E-Social tem alguns aqui que não fala disso, 531, esse aqui já é outra situação, tá? 507, 604, aí a pessoa física aqui, o que nós falamos, de 604, certo? 2.7. Continua aqui, certa situação. Aí vem do garimpeiro, vem do pescado, e aqui tem outras orientações aqui, tá? Sobre os procedimentos. Está lá nesse anexo, tá? Aí lá, aquela posição que fala 279, o que é o 2, ó, certo? Comercialização, saiu direto ao consumidor final. Qual que é o outro? O 7, comercialização dos isenta, está lá na 13.606. E a 9, olha, comercialização para o mercado externo, tá? Por isso que ele fala que 2, 7 e 9, tá? Por causa disso aqui, tá, gente? Isso aqui são as situações isentas, ó, não integra a base de cálculo, certo? Criação, pecuária, certo? Tá aqui. Tá no material aí. Isso aqui eu peguei lá da Receita Federal, certo? Falando sobre isso aqui. Ó. Certo? Aqui são o problema lá dos produtores, aquilo quando o produtor da pessoa física tem que pagar, certo? O adquirente tem outra situação. E, basicamente, aqui nesse caso, vou dar um ESC aqui, e vou pegar aqui, essa aqui, ó, é a nota orientativa que foi falada aí, ó, certo? Certo? Então, isso aqui, ó, eu salvei ela aqui. Ó, esses verdes aqui foram as mudanças que foram feitas, certo? Todas as mudanças estão aqui. Aí fala daquilo que eu falei lá dos 600 e pouco, certo? Responsabilidade de recolher. Aqui nessa nota orientativa tem um lugar que fala que não é alcançado da pessoa física lá no E-Social, tá? Responsabilidade. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mas tudo bem. E, às vezes até o Fábio já pesquisou essa nova aí para ver, para mostrar para a gente aí o que ela traz, tá? Tudo que eu falei lá, que está lá no material, é originário daqui, tá, gente?
Seu Dorocínio, o senhor finalizou? Já, só estava vendo o material aqui, mas tudo bem, tá? Vou finalizar aí e passar para vocês aí, tá? Tá bom? Não, só porque ficou silencioso aí. Eu estava procurando aqui o material, mas, né, vamos passar para os outros aí, tá? Muito obrigado, viu, gente? Senhor Deroci? Ele saiu? Pode falar, colega? Eu, Everaldo? Pode falar. Eu queria só que o senhor Deroci, se tiver como, abrir aquela última página que ele abriu lá, porque eu acho que o que eu e o Abraão falou estava lá naquele material, inclusive. Lá na última página. Naquela questão que eu falei, né, e o Abraão concordou comigo, de que quem paga o imposto do Senar, no caso do meu, que é isento, é o vendedor, quando vende para consumidor final, quando opta o recolhimento na produção. É o seguinte, eu acho que o Kleiber, com a nova versão que baixou de ontem para hoje, o Kleiber vai explicar isso aí e não vai precisar entrar mais lá dentro do social para informar manual, não. Vai fazer direto pela Folha, entendeu? O senhor também está enviando o 1260 manualmente, quando tem, de outubro para cá? Parece que agora, com essa nova versão que baixou hoje, vamos aguardar o Kleiber explicar aí. Parece que agora vai fazer direto e exportando, tá bom? Ótimo, obrigada. Kleiber, você pode entrar, Kleiber? Kleiber? Oi, sim. Explica o que o Abraão está falando aí. Ontem a gente trabalhou e a gente já tinha lá o cadastro, né, da parte dos registros das notas para fazer o S1260. O que não estava disponível ainda era o envio deste evento. Então, nós liberamos, inclusive, igual o senhor Abraão falou, na versão de hoje. Então, depois, se vocês puderem, vocês vão atualizar. Então, lá na nossa tela de acesso do E-Social, na parte de produtores, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui rapidamente. Só para vocês familiarizarem aqui com isso. Isso. Aqui. Estão vendo a tela aí ou não? A tela do nosso programa. Estamos. Beleza. Tranquilo. É isso aqui. Então tá. O que nós fizemos aqui, ó? Nessa tela, o nosso canal de acesso, aqui, ó, em cima nós temos produtor rural. A parte de aquisição, que é o S1250, já funciona. Inclusive, essa opção que nós criamos aqui de importar notas fiscais em arquivo texto é destinado a isso aqui. Então, eu até vou ter que separar isso aqui depois para ficar claro. Mas pensando aí na comercialização, ou seja, na venda, essa opção aqui é onde você vai entrar para estar informando as notas, né? Que é o que até então vocês estavam fazendo manualmente via portal. Precisa ter o cadastro do adquirente, tá? Aí eu fiz um cadastro meu aqui mesmo. E nesse cadastro, o que tem que ser sabido? A inscrição da CSNPJ, CSCPF, C1KIPF, né? Eu coloquei o nome aqui, apesar que o nome não é enviado para o E-Social, mas o nome é para facilitar para nós quando nós estivermos operando, né? E o que é importante aqui é o indicativo de comercialização com esse adquirente. E são 4 opções que ele relaciona para nós enviarmos o S1260, que é esse código 2, 3, 8 ou 9. Aí depois vocês vão entrar aí com a atualização do sistema,
observa o que é cada código que é destinado ou especificado para cada adquirente, tá? Esse código é no qual a gente vai totalizar, somar essas notas para fazer o envio do evento conforme esses valores que estão relacionados ao adquirente. Então, uma vez cadastrado o adquirente, aqui eu posso consultá-lo. Eu já mostro aqui embaixo qual é o tipo da comercialização, a inscrição dele e mostro o nome. Ok. E abaixo aqui você vai informar o número do documento, que seria a nota fiscal, a série e a data. Aí, uma coisa que eu acabei de fazer aqui, quando eu acompanhei a orientação do seu Aderossi, e aí eu só quero que ele confirme para mim, ou ele, ou o seu Abrão, por exemplo, aqui, nota fiscal 1010, série, sei lá, 01, data, vou botar aqui, 25/11. Eu vou colocar o valor de R$100. Isso aqui eu fiz agora, tá? Isso aí não está disponível, não. O que eu fiz agora? Como o senhor falou que o percentual lá da Previdência é 1,2, o Gilrat é 0,10 ou 0,1 e o Senar é 0,2, eu já fiz uma continha aqui interna e já preenchi esses campos. Entendeu? Se de fato são esses os percentuais, então os valores não precisa nem fazer conta ou ter que digitar. Eu já vou trazer eles prontos, tá bom? Fiz isso agora. As alíquotas é isso aí mesmo, viu? Né? Então, eu coloquei o valor de R$100 para ficar fácil de ver e perceber. Então, aqui a gente já destaca os valores da parte da Previdência, do Gilrat e do Senar. E aí a gente vai gravar. Então, tá aqui, ó. Uma vez feito isso, ou seja, você vai ter que informar essas notas, né? Aqui, aquilo que foi comercializado por adquirente. E na nossa interface lá para poder fazer o envio, que está aqui nos eventos periódicos, que seria a nossa terceira fase. Se você observar aqui, ó, deixa eu fechar, porque às vezes eu queria que você só prestasse atenção, porque dependendo da sua máquina ou da quantidade de notas, pode ser que ele gaste ali 2 segundos. Ó. Aí ele vai disponibilizar, tá habilitando para nós aqui, ó, o 1260. Não sei se você está percebendo aqui, ó. Por exemplo, o 1250 não está habilitado. Por que não está habilitado? Porque não foi informado nesse mês, no caso aqui, mês 11 de 2021, aquisição. Mas nós informamos comercialização. Como eu informei, ele já fica disponível, tá? Então, se não aparecer nada aqui, aliás, ele vai aparecer, porém não vai estar disponível para você marcar. É porque você não informou nota neste mês, tá bom? É importante ressaltar isso. Cleide. Oi. Só fazer uma pergunta dentro disso aí, antes que eu me esqueça dela. Você vai separar produtor rural segurado especial do produtor rural pessoa física? O produtor rural especial é a empresa que nós estamos acessando, não é? Não, segurado especial. Segurado especial e produtor rural pessoa física. Você vai separar aí no programa? Eu não entendi a pergunta, então não sei dizer. Porque nós temos um segurado especial, que é o da agricultura familiar, e nós temos o produtor rural pessoa física, certo? Que é os donos das fazendas aí, tá? Isso. Não é uma empresa que vai estar cadastrada aqui, então? É um KIPF, tá? É um KIPF. Então, não é a empresa que a gente está trabalhando? Isso. Então já está separado aí. Tá, né? Ué, claro. Eu falo porque eu estou falando, porque ela, quando for vender, eu não sou obrigado a colocar as notas, tá? Por isso que eu levantei a pergunta. Divina, faz a pergunta. Aqui, ó. Quando a gente... Essa base minha aqui não é de produtor rural, tá? Mas quando for, tá aqui, ó. Contribuinte individual, produtor rural, segurado especial. Isso, é o 3 aí, o 3. A informação está nos dados da empresa, ok? Correto. Então, assim, a distinção está lá, não tem que fazer mais nada. E aí, então, quando tiver que fazer o envio, deixa eu só voltar aqui para finalizar. Periódico, liberou. Aí aqui a gente vai marcar, pode marcar somente um ou pegar todos e fazer o envio, tá? E depois a gente vai confirmar essa autorização, que já vai estar lá no portal. É isso. Tá? Ô, Divina, faz a sua pergunta.
Então, eu vou tirar minha tela aqui agora. Porque a minha mãozinha está levantando, não estou perguntando, não. Está lavando. A Escom, fala. Cleibe, bom dia. Sim, bom dia. Deixa eu te perguntar. Dentro do portal tem uma diferenciação para comercialização geral, que paga 1,5, e venda isenta, no meu caso. Você vai fazer essa distinção? Provavelmente sim. Porque Por aí, isso que no eu caso... perguntei se a regra, por isso que eu perguntei se a regra vai ser sempre com esses percentuais. Mas então já estou vendo que não vai ser sempre assim, né? Não, Então, se a gente você vai ter que quiser, saber eu isso tiro aí. até um print da tela do meu lá e te mando aqui no Zap, se você quiser. Só entendeu o questionamento dela, seu Deroci? Entendi. As classificações, né? Tem o 2, 3, 7, 8, 9. Você entendeu? Quer dizer, qual a opção que foi feita, né? Foi por isento, foi... Então, realmente tem essa situação, né? Ah, então tem a ver lá com esse indicativo, que eu coloquei esses Tem 4 a ver códigos com, lá. os valores válidos, 2, 3, 7, 8 e 9. Tem a ver com isso aí, tá? Cleibe. Também, né? Também. Cleibe. Okay. Mais uma dúvida. Lá na hora que você colocou para calcular o valor, no meu caso, que a maioria das vezes ele vem de isenta, eu posso zerar aquele valor do imposto ou ele é automático para não poder zerar? Porque no meu caso, você fez lá, ficou excelente, mas eu queria saber se eu posso... Eu acabei de fazer aqui, não é que vai ser assim. Então, eu até fiz questão de perguntar, né? Então... Não, para mim ficou excelente. Quando a gente vende geral, vai ficar ótimo. Mas aí, no meu caso, eu queria só saber para depois, né, não dar problema aqui, do envio. 1.2. Então, se eu zerar aqui, ó. Ah, sim. Pronto, entendi. zerou. Entendeu? Mas entendi. É claro que eu vou analisar melhor essa questão aí para saber quando é isento e a gente já traz isento aqui, já traz porque lá é separado por abas. Quando você vende o geral, quando você vende comercialização, a aquisição, é tudo por aba lá. Lá é tudo dentro. Quando é produtor rural, ele abre essa aba, né, seu Abraão? Então, ele lá tem... Cada um tem seu lugar de ir, esse XML. Essa aba não seria esse indicativo da comercialização que a gente tem aqui? Pois é. Então, isso aí a gente teria que trocar mais uma ideia com o seu Aderossi, né? Para ver se ele nos ajuda. Ô, Cleber, eu fiz uma pergunta para você simples, aí ela foi... Apertou você aí, viu? Não apertou não. Tranquilo, hein? Esclarecendo. A aba que ela está falando certamente tem a ver com o indicativo da comercialização. Deve ser isso aqui, ó. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Provavelmente. Eu vou dar mais uma olhada no manual, porque às vezes a gente já até consegue verificar e lançar aí, né? Isso. Fazer com base nesses códigos, o que eu não coloquei aqui, que o senhor Deroci falou, ele falou no código 7. No manual não faz menção do código 7. São as isentas, 3, 8 e 9. Mas a gente acrescenta o 7 aqui, se for o caso. São as isentas que tem aí, né? O 7 é a isenta? Eu não li o manual ainda. O 7 é a isenta, está lá na Lei 13.606, eu até passei então, o que é isenta. Bem capaz de ser, então, esse indicativo 7 aí, então, que vai para aquela aba. E tem a 8, que tem a ver com segurado especial, e tem a ver com essa P... Como é que é? Qual que é o nome aqui? PAA, né? PAA. Isso é negócio de alimentação. Programa de aquisição de alimentos. Entendeu? É isso aí. Doraci, é bom lembrar a todos aí que no caso do Senar não existe isenção. Não existe? Exato. Para o Senar não tem isenção. Exatamente. Para o Senar não tem a... Ele não deixa de recolher o 0,2%, viu? Não. Por isso é que tem que separar aí. E se for pessoa jurídica, é 0,25, né? 0,25. Se for jurídica. E a Previdência é 1,7 lá, né? Exato. Bom, então quer dizer que esses percentuais que eu perguntei não é uma regra, né? Assim, ele está relacionado somente com a pessoa física, vai pagar. Se tiver umas outras situações, ele tem mudança, tá? Então aí depois a gente, só me passa essas coordenadas, porque aí não cabe a gente discutir isso aqui, porque é uma questão de eu ajustar o programa, para facilitar o trabalho. Fora esse detalhe de querer facilitar para o usuário,
você vai informar o valor bruto aqui da nota, mesmo que eu mostre um valor errado, você vai lá e corrige, você pode alterar ou ir digitando os valores, ou seja, no final vale aquilo que o usuário digitar, tá bom? Só isso, para ficar bem claro. Então, na pior das hipóteses, vocês vão preencher os campos aqui, vão registrar e vai valer aquilo que você digitou, tá bom? Kleber, é igual você falou, a pessoa precisa prestar atenção na hora de fazer o cadastro do adquirente. A hora de fazer o cadastro do produtor rural ou do adquirente, ter atenção lá no cadastro, para informar correto, né? Porque, entendeu? Querendo ou não, é o que ele vai nortear todo o trabalho. E mesmo que você preencha os valores corretos, mas com o tipo de comercialização errada, certamente o E-Social, quando recepcionar esse evento, ele vai lá, ele vai criticar, ele vai rejeitar isso aí, né? Exatamente. Aí, às vezes, a gente pensa que é uma estabilidade do E-Social, ou que é uma falha do programa, né? Não é. Então, são aquelas regras internas que ele tem, que muitas vezes a gente não presta atenção e acaba gerando todo esse transtorno para todo mundo, né? Mas é isso aí mesmo, Fabrão. Perfeito. Até porque eu posso vender aí as 3 situações aí, por exemplo, você entendeu? Eu posso vender para um que é isento, posso vender para outro, eu posso ter essas 3 situações, é por isso que tem que classificar aí dentro, tá? Isso, não. Para quem vende é que vai indicar o tipo da comercialização, por isso que eu coloquei lá no cadastro adquirente. E eu vi uma tela no E-Social, lá do que eu estava lá, quando você faz separado, sai tudo separadinho dentro do E-Social, mas aí o Senar sai lá sobre o total geral, entendeu? Isso, perfeito. Só para a gente finalizar aqui a minha participação, então aqui o que eu fiz? Eu agrupei os valores que vão ser enviados por adquirente, tá? Ou seja, se você fez nota lá durante o mês para 10 pessoas, ou para 10 empresas, né, ou 10 adquirentes diferentes, então ele vai relacionar os 10 aqui e vai enviar 10 eventos distintamente, tá? Claro que no final lá o E-Social vai recepcionar e vai dar os totais dele da maneira que ele entende que é o correto, tá? Mas a separação aqui é por adquirente. Ele vai pegar todas as notas do adquirente no mês. Então, por exemplo, esse adquirente 1 aqui, que é o arroz Lagoinha, 1.410, né? Só para a gente ver aqui. Produtor. Aqui, ó. Se você observar, nós temos aqui 5 notas informadas, né? E o total de 1.410 está aqui embaixo, o total bruto. Esse é o valor que a gente vai estar relacionando lá. Eu tenho que relacionar todas as notas para esse adquirente, né? Destacando internamente no arquivo XML o valor da Previdência, do GILRAT, do cenário, o valor bruto, tá? Então, a gente já faz isso aí nesse envio, beleza? É isso aí. Pode assumir aí, Everaldo. Alguém mais tem pergunta, colegas? Everaldo, só perguntar ao Fábio aí, porque ele está ali, entendeu? Dando uma olhada na legislação, se ele encontrou alguma coisa recente aí, entendeu? Para poder atualizar o material. Eu vou pesquisar depois, mas se ele aparecer, eu já estou sabendo para atualizar meu material aí. Atualizar a informação. Eu estou olhando aqui porque tem uma atualização da nota orientativa número 5. Eu estou vendo se tem alguma coisa a acrescentar. Depois eu te falo. Tá ótimo. Estou comparando aqui. Tá. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem? Abrão, fala. Everaldo, eu queria só a Doraci, no início aí da palestra dele, ele falou um negócio aí muito importante, mas talvez não se preste atenção. Todos esses programas hoje, o que a Doraci falou? É feito em cima da legislação, né? Então, o E-Social, ele é feito em cima da legislação trabalhista, previdenciária, do Fundo Rural e tudo. Então, é necessário, nas pessoas que já me questionou sobre isso, eu tenho observado o seguinte, é necessário
ter conhecimento da legislação, porque senão fica difícil trabalhar com esses programas hoje, entendeu? É necessário fazer curso, entender sobre fundo rural, o que é, o que não é, porque senão fica, às vezes, até difícil da gente dar uma orientação para a pessoa, porque o desconhecimento, às vezes, é grande. Então, não adianta. Esses programas hoje, foi o que o Doraci falou, eles são feitos em cima da legislação. A legislação muda amanhã, os programas têm que mudar também. E a gente precisa estar atento na legislação para saber essas mudanças, porque senão você não dá conta, às vezes, nem de alimentar o programa, nosso programa, ou dentro lá do E-Social, as informações corretas, se não tiver conhecimento da legislação. Então, é imprescindível conhecer a legislação, porque senão fica difícil demais você trabalhar e alimentar os programas. Então, é esse esclarecimento que eu queria fazer. O Doraci falou muito bem no início aí, que os programas feito com base na legislação. Então, gente, temos que ler muito, né? Doutor Abraão, e o pior é que a legislação não mudou uma vírgula, né? Praticamente não mudou nada. A legislação trabalhista, o E-Social está apenas amarrando para não ter erro, não é isso? Exatamente, Fábio. Você falou certo. O nosso programa está amarrando a legislação para nos ajudar a evitar o máximo possível de erro, né? Entendeu? Agora, precisa ter conhecimento, porque se você faz o cadastro errado, sai tudo errado, né? Se você, entendeu? O cadastro de cliente, o cadastro de fornecedor, o cadastro mesmo da empresa que vai operar o sistema, os cadastros têm que estar bem dentro da legislação, porque senão, igual o Cleiton falou aí, sai tudo... Se o cadastro fez um cadastro errado, pronto. Nós temos um exemplo aí da opção do produtor rural pessoa física, a opção pela folha, né? Pois é, tem gente que fazendo tudo errado. Tem muita gente que tentou fazer isso em outubro. É impossível, tem que ser janeiro. A legislação não permite outra época. E como o Doraci falou, se a empresa está começando em maio, aí vai dar informação no mês seguinte disso aí. Não tem como fazer diferente. Se fizer diferente, tem que desmanchar e fazer tudo. Eu não tenho mais saudade da Cefip, viu, Fábio? A Cefip aceitava tudo, né, Doraci? Tudo. Doraci, meu filho tem falado isso. Que ele acredita que quando isso tiver tudo prontinho, funcionando, vai ficar maravilha trabalhar com esse sistema, entendeu? Alguém mais quer falar? Quer dar sugestão ou fazer a consulta? O senhor Doraci, esse material, o senhor vai liberar ele para o pessoal depois? Eu vou colocar lá no site, eu só vou verificar o que houve a mudança para fazer a alteração, certo? Ele tem, para ser sério, ele tem 30 páginas, você entendeu? Ele é um material grande, eu só passei lá, não tem, mas ele é bem... Essa nota orientativa, ela explica muito bem isso aí, ela é bastante resumida e muito clara com relação a isso aí, certo? Aí precisa ver se foi atualizada alguma coisa para a gente encaixar lá no material, tá? Doraci, me dá só o número dessa nota aí. É a nota orientativa número 5, é de 6 de agosto. Eu tenho até... Deixa eu abrir. Eu vou mandar no seu zap, doutor Abraão. Obrigado. Vou mandar no seu zap. Essas notas orientativas, ela trata de vários assuntos, e essa 5, ela é específica da produção rural, viu? Do produtor rural. Inclusive, eu estou preparando material, eu vou colocar a nota orientativa, a relação do anexo 1 da IN 971A, que trata dos KNAI com o RAT. O pessoal liga muito perguntando. Então, eu vou colocar a nota orientativa, o anexo 1 da 971, que está a lista dos RAT por KNAI, e estou colocando um passo a passo, porque você vai entrar no site da Previdência Social, eles esconderam aquele FAP lá que está difícil. Então, estou botando um passo a passo para o camarada chegar a ter acesso ao seu FAP. Porque tem muita gente que está chutando o FAP, está botando e não é um. Então, estou botando passo a passo, até na hora que ele chega lá no raiz do CNPJ, que é para criar a senha.
Aí no material... Eu mandei pessoal do suporte, botar no grupo do suporte, me botar no grupo do sindicato, já botei ontem, falta só a nota orientativa. E mandar o Wes mandar por e-mail e botar no site. Fábio, no material aí eu coloquei os anexos lá da 971, que Ótimo. É lá 1071, lá são 3 anexos, entendeu? Do material vai junto esses anexos para você fazer um comparativo. A validade de uma situação, a partir de janeiro é outra. Devemos observar, tem até a lei lá, né? Devemos observar que desde janeiro de 2019 a situação é essa, apenas agora nós vamos jogar dentro do E-Social. Isso aí já era para todo mundo estar fazendo desse jeito. Bem, Silvanda, pode falar. Silvanda, pode ligar o microfone, Silvanda, e falar. Silvanda, liga, aperta o microfonezinho seu. Eu acho que ela está sem microfone, Everaldo, que ela colocou lá no chat a pergunta dela. Vamos lá ver no site. Eu estou vendo aqui o que ela colocou no chat, mas aí o questionamento dela não cabe nessa live. Ela está falando, eu acho que é cadastro empregado, que está informando lá e está avisando que está com cargo 0. Depois você entra no cadastro empregado, acessa o empregado lá e clique no botão alterar ou atualizar, só isso. E tenta enviar novamente. Provavelmente vai dar certo. Tá? Mas não tem a ver com o produtor rural, não. Ô, Silvanda, se você entendeu, dá o positivo assim, ó. Entendeu? Ela não dá conta, não. Tá dando conta. Ela não está escutando também, não. Silvanda, depois você me procura aí que eu te explico como é que é isso aí. É fácil de resolver, tá bom? Pode falar, Ana, né? Continua. Então, eu só queria fazer uma colocação quando vocês falaram aí que a gente tem que conhecer a legislação para saber o que está fazendo, né? Realmente, quanto a essa questão de produtor rural aí, é complicado. Hoje eu nem tenho, graças a Deus, tanta dificuldade que está tendo. Mas eu já tive, e em 2019, quando a gente foi fazer essa opção, eu fiquei com muita dúvida, e eu só vim obter essa resposta agora em 2021. Eu optei lá por folha e tal. Por quê? Esse meu caso em questão, que a gente fazia, né, e acho que ainda faz, a gente coloca que é produtor rural, mas é apenas um caseiro, que tem ali uma chácara, que é só do sustento, tem vaca, porco, cria galinha, mas não vende nada. Eu sempre ficava com essa questão. Como que é um produtor rural se ele não produz, se ele não vende? Então, nesses casos, a gente tem que registrar como caseiro lá. Oi? Como doméstico, lá no E-Social. Então, só que eu só vim descobrir isso agora, né? Mas, assim, os que eu tenho agora, eu só registro lá como doméstico e caseiro. Quando não traz benefício comercial, pelo menos a minha consultoria me disse que é doméstico. Você cadastra lá a fazenda e faz como se fosse doméstico mesmo. Paga lá os 20 tarará, né? Porque aí depende do valor do salário do funcionário. Mas os 20% sobre o doméstico, mais o que desconta do INSS dele. É isso mesmo, só que ninguém fala. A gente fala em produtor rural. Antigamente, produtor rural era esse tipo que eu mencionei agora. Ninguém esclarece para a gente, mas a gente vai aprendendo. Porque só entrou o doméstico em 2015 para cá, né? Aí até ter esse entendimento que não pagava como produtor rural, né, Ana? Complicado esses trem também. Uhum. É muito complicado, porque a gente lê, mas tem as pegadinhas, né? Isso aí é uma pegadinha que a gente passa despercebido, né? Entendeu? Porque às vezes faz a confusão, por quê? Porque você tira a inscrição estadual como produtor rural, né? Isso. Aí fica a dúvida aí se é doméstico ou não. Mas se ele presta serviço doméstico, mesmo ele tendo a inscrição no estado como rural, ele é doméstico, né? Veja bem, a legislação fala o seguinte: ele é produtor rural
fazenda grande, tudo, mas o funcionário que trabalha na casa como doméstico, ele não é funcionário rural. Aí você tem que separar, ele é doméstico e paga todas as consequências lá. Pergunto, pessoal. Se você olhar bem na legislação e prestar atenção, o que é funcionário na atividade de produção rural e funcionário que não é da atividade de produção rural, você vai ver que tem muito. Por exemplo, tem muitos fazendeiros que têm um funcionário que trabalha no escritório. Então, ele não é funcionário rural, ele é funcionário administrativo e que os recolhimentos dele é diferente. Quando tem mais atividades assim, até fica fácil da gente identificar. Mas esse caso, que só tem um funcionário ali, como é que você vai colocar? Não pode colocar que é produtor rural, porque a chácara em si não produz nada, né? Mas depois disso, depois que a gente passa a conhecer, já fica mais fácil, né? Identificar. Mas se você cadastrar ele no CBO lá como funcionário rural, aí é rural. Aí você tem que cadastrar ele no CBO correto, que não é funcionário da atividade rural, muda tudo. Nesse caso aí, é porque a pessoa faz as contas aí, às vezes, a pessoa vai fazer. Ele usa um KNAI de atividade rural. Eu tenho uma chácara de recreio. Eu tenho uma pessoa lá que trabalha, não tem produção. Eu cadastro lá no KIPF um KNAI de produção rural e coloco lá a criação de cavalo, de gado de leite, você entendeu? Aí ele caracteriza um produtor rural e paga para o caseiro como produtor rural pessoa física. Eu tenho visto muito essa situação aí, viu, gente? Tá? Então, começa pelo cadastro do KIPF, entendeu? Então, aparentemente não está legal a situação, certo? Aparentemente sim, através do documento, mas a realidade é outra, né? Ele não é um produtor rural, certo? Ele tem uma chácara de recreio, ele não tem benefício financeiro, igual o Abraão falou, sobre essa situação. É o que está acontecendo da maneira geral. Então, o E-Social, ele vai começar a verificar essa situação, né? Quer dizer, eu vou colocar a produção rural. E o meu ITR, o que eu tenho no meu ITR? Certo? Eu enviei as documentação de produção rural, o ADA, esses outros documentos, você entendeu? Então, a partir de agora, gente, do E-Social, é melhor prestar atenção nisso. Eu falei que sou criador de gado, mas eu não tenho nenhum indicativo lá no INCRA, eu não tenho cadastro lá. O que eu vou fazer? Então, quando eu falo da legislação da amarração, eu estou falando de uma maneira geral. Esse aí é um caso característico, tá? Pessoal, esse caso de empregado doméstico só vai servir para pessoa física, né? Pessoa jurídica não, né? Não. Está lá no artigo 150, que é melhor, na lei complementar 150. Alô? Na lei complementar 150, lá no artigo 1º fala: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Aqui, mais de 2 dias. Se eu trabalhei, eu não posso caracterizar a pessoa como diarista se trabalhou mais de 2 dias, tem que ser doméstico. Tranquilo. E aí entende a chácara como uma extensão da residência, né? Certo. Não pode ser pessoa jurídica. Não pode ser empregado rural. Pessoa jurídica não pode, de maneira alguma, né? De maneira nenhuma. Tranquilo. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer fazer pergunta aí? A Silvana não está satisfeita, Silvana? Fala assim, está satisfeito ou não? Não for por você, mas eu vou ver. Ela colocou na live aqui, será? O Cleiton, está ouvindo aí o chat? O Cleiton, você está vendo o chat aí? Cleiton? Olhando aqui, Veraldo. Espera aí, Veraldo. Não sei mexer com esse trem, não. Calma aí.
É só apertar desses dois hominhos aí, ó. Ontem deu esse erro. O caso da Silvana tem que ver depois. Não, aí a questão lá de social, de cadastro de empregado, né? Não dá para discutir isso aqui. Aí depois ela aciona o suporte lá, e se for o caso, eles me chamam. Então depois ela me procura para eu ver com ela, tá? Aí eu acesso lá e vejo. Não resolveu, não. Só a Silvana aqui mesmo. Não tem mais nada, não, Verão. Respondeu, né, o Clipe? Eu vou ver com ela depois. Tá. Ô, Silvana, entendeu, Silvana? Faz positivo aí para nós, Verão. Entendeu? Tá tudo certo. Já deu ok aqui, Verão. Tá ok. Alguém mais quer perguntar? Tira a mãozinha daí, Silvana. Aperta a mãozinha para sair. Daí, João, Cachoeira Dourada. Fala, João. Daí. Não, é que eu estou entrando agora. Eu cheguei atrasado para reunião. Não tem nada, não. Só estou olhando o que tem de importante aí. Tá legal. Falou. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? O Silvana, você está com a mão levantada. O Li Ferreira quer perguntar. Boa tarde, senhor Everaldo, Leire, os colegas. Li Joia? Ferreira. Isso, aqui de Panamá, interior aqui. Só Everaldo. Fala. É o seguinte, tipo assim, sabe os horários que a gente enviou para a social, não sei se está relacionado às dúvidas do Kleber que vocês estão conversando hoje, eu entrei agora também, porque lá não aparece o desconto das horas de descanso, sabe? Aí você joga lá, por exemplo, joga o cara trabalhando das 6 da manhã até as 18 horas, e joga 4 horas de intervalo, o vaqueiro, sabe? E lá no social não tem essa parte de descanso, sabe? Eu não sei se vai dar algum problema para frente. Não, eu sei, eu chamar. Ô, Li, aí você passa essa questão para alguém do suporte, que certamente eles vão me procurar e a gente olha junto aí. Ok, então, obrigado. Você tem que ligar? Tá. Você também é desoreia, né? Esqueci. Por isso, podia ligar. Pessoal, mais algum questionamento? Senão, nós vamos finalizar. Fábio, você tem alguma coisa para acrescentar, seu Aderoci, seu Abrão? Cleibe. Oi. Não tem nada a ver com o produtor, mas eu queria saber de você o seguinte. Você lembra daquele processo meu que eu tive de reintegração em maio? Vocês conseguiram dar uma olhadinha? Processo No de envio, reintegração em maio. no envio da reintegração da grávida, que foi desligada. Conseguiu olhar alguma coisa? Depois você me chama lá para eu saber, que eu andei olhando muita coisa sobre isso aí. Olhei sim. Entendi. Mas, assim, de falar detalhes aqui, realmente eu não lembro. Até porque essa questão da grávida é um processo, né? Você tem que construir muita coisa lá para atender o social. Porque eu tô com essa folha. Porque eu tô com essa folha e acabou que a gente teve que pagar o que o social calculou. Só que a gente entende que não foi o valor que ele pagou correto, entendeu? Ele teria que ter pago a menos. Aí eu não consegui mandar, eu fiz o que eu consegui fazer para poder reintegrar a funcionária, mas está lá o processo e eles pagou a mais, né? Pelos meus cálculos, eles pagaram quase R$600 a mais na guia. Aí ficou pendente isso aí desde maio. Maio não, maio, porque ela foi reintegrada em maio, referente a abril. Obrigada, viu? Ok. Alguém mais tem pergunta, colegas? Deu 30 e poucas pessoas, certo?
Tem gente que até tá ligando para a gente aqui a respeito do assunto, e aí eu pergunto, por que você não entrou na live, cara? E aí o pessoal quer que a gente pegue na mão, né? Então, vocês que estão aqui presentes, tá de parabéns, porque vocês estão, na realidade, querendo aprender, certo? E vocês, vamos supor, nós damos a vara para pescar. Tem gente que, além de dar, ele quer que ele pegue o peixe e ainda vai assar para eles ainda, né? É desse jeito. Infelizmente, é isso aí mesmo. Alguém que tem pergunta? Então, nós vamos acabar com a nossa live agora. Everaldo. Fala. Eu só sugiro o seguinte, como tem Fala. Pode falar. Eu só sugiro o seguinte, Everaldo, como teve uma versão agora, hoje, que melhorou muito as informações, às vezes daqui uns 15 dias fazer uma nova live, anunciar uns 8 dias com antecedência, para a gente tirar, provavelmente vai surgir muitas dúvidas, né? Aí a gente vai se inteirar do assunto e tirar as dúvidas, né? O Adoraci, o Kleber, nós aqui também, entendeu? Porque vai melhorar muito aí, vai facilitar muito a vida de todo mundo com relação aí ao mas, de qualquer maneira, nós não vamos suspender mais a live. Toda quarta-feira, às 9 horas, toda quarta-feira, 9 horas, nós vamos entrar aqui para tirar essas dúvidas com o pessoal do E-Social, inclusive o produtor rural, tudo isso, tá bom? Não, beleza, então. Permanente, se Deus quiser. Eu estava tão preocupada com essa live de hoje, porque eu igual o senhor Abraão, né? Eu não sei se é a grande parte aí, tá enviando manual, né? Agora, eu fiquei tão preocupada de ter perdido, porque a semana passada eu perdi por problema de saúde com a minha avó. O que eu liguei pro Wesley, falei, Wesley, cadê o link? Foi ontem, só pra você ter ideia, eu tava meio apavorada de ter perdido. Então, assim, eu não posso perder essas lives, que estão legais, estão bem produtivas, viu? Obrigada aí. Mas qual é o teu nome, colega? É Ascom? Everaldo, eu iria sair do sindicato. Era. Só que igual eu falei com a Ana e o Kleib falaram, não, a gente está tendo novas reformas aqui no programa, porque não estava me atendendo essas questões. Até conversei com o senhor, mas eu vou ficar, porque igual eu falo, eu trabalho com o nosso programa há 13 anos. Muito difícil adaptar em outro programa, muito difícil mudar de programa. E eu acredito no nosso sindicato, então eu não quero mudar por enquanto. Eu estava assim, desesperada, porque essa questão das adaptações do E-Social, mas eu não vou mudar esse ano ainda, graças a Deus. Tomara que o ano que vem me atenda mais e mais as necessidades do E-Social no nosso programa. Mas qual é o teu nome mesmo? Cristiane. Acho que eu já conheço. Falei com o senhor esses dias passados. Eu agradeço você a permanência tua, você está ajudando muito, assim como o nosso colega Ana. Eu acho que a gente está fazendo a coração para ver se a gente adapta, certo? É claro, Cristiano, que não vai conseguir, certo? Às vezes a pessoa pensa, vem um programa lá, buzina no seu ouvido, faz tudo, certo? Será que realmente faz? Eu não posso falar se estão fazendo ou não estão fazendo, porque eu não vejo o outro lado, certo? Então, nós estamos vendo o nosso lado, certo? Eles falam que o nosso programa não vale nada, mas eu acho que isso aqui é coisa feita, certo? Por profissionais nossos, certo? E vocês nos ajudam. O E-Social precisa da ajuda nossa também para ele adaptar o programa dele, certo? E de maneira, certo? Então, acho que eu fico muito satisfeito que você está continuando. Tem gente que saiu, voltou quase imediatamente. Então, pelo menos aqui, a gente pode dar bronca, certo? Gritar, certo? Esbravejar, certo? Pelo menos aqui estamos mais abertos do que todos aqui. Então, eu fico satisfeito com isso. Certo? Então, obrigada. Pela sua permanência. Se Deus quiser, a nova plataforma vai vir aí. Se você tiver firme, certo, que você quiser passar para a nova plataforma, você nos manda, certo, para que a gente possa fazer imediatamente. Alguém tem meia pergunta?
Everaldo, Ah. eu queria parabenizar aí a Cristiane por permanecer dentro do sindicato e do nosso programa. Porque aí é nosso, né? Isso aí é nosso, não é de ninguém, é da classe contábil. Então, você está de parabéns, permanecer, continuar no nosso programa e participar. E a gente tem que, além de participar, ajudar o nosso programa, ajudar o sindicato a evoluir e crescer. E os parabéns por isso aí, porque eu mexo com informática desde 1975. Muita gente aí não tinha nem nascido, entendeu? E eu já usei muitos outros programas. Já usei o programa da Itautec e já usei vários outros programas. E hoje eu tenho duas versões, uma aqui no meu escritório e uma num cliente meu no interior. Então, a gente tem as dificuldades, tudo, mas quando você vai para outro programa, a dificuldade sempre é muito maior. E eu estou com o nosso programa desde 2007, porque eu passei por duas situações críticas em nosso programa. O sujeito mudou, abandonou, o sujeito largou da mulher, mudou dos Estados Unidos, abandonou tudo, e de repente apareceu o nosso programa e daí resolveu o meu problema. Então, isso aí, todo mundo se entender, isso aí é nosso, não é de ninguém, é nosso. Né? Então, vamos participar, vamos ajudar, vamos fazer as críticas construtivas para que nós tenhamos aí um sindicato atuante e atendendo às necessidades dos participantes, não só na área do nosso programa, porque hoje o sindicato tem atendimento jurídico, tem atendimento de informações de legislação trabalhista, municipal, de tudo que através do Fábio aí, tudo que a gente precisa, ele nos ajuda. Parabéns, continue e vamos ajudar o sindicato. Vamos lá, é firme. Quem mais quer fazer pergunta? Então, até na quarta-feira, se Deus quiser, né? Até quarta. Um Feliz Natal a todos, mais uma vez. Feliz Natal. Paz, amor. Boa tarde, boa sorte para todos, saúde e paz, o resto vai atrás. Juntos e misturado. Venceremos como somos juntos, em nome de Jesus. Unidos. Juntos, unidos. Coladinho. E só vencemos por causa dessa turma maravilhosa que são. Todo mundo humilde, recebe às vezes algumas tacas, mas é necessário. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Boa tarde a todos. Amém. É nós todos, Abraão. Glória a Deus. Feliz ano novo também. Sou Everaldo, parabéns pelo programa. Sou Abraão aí também, que está assessorando muito bem nós aí. O Soderocir, que é o cara também, viu? Cleibe. Parabéns, Feliz Natal e ano novo para todo mundo aí. Beleza? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.